Olá e bem-vindos. Sabem, por trás de cada chamada, de cada vídeo que vemos em streaming, há uma espécie de magia invisível. São os gigantes da tecnologia que mantêm o nosso mundo todo ligado. Hoje vamos precisamente mergulhar na espinha dorsal das comunicações sem fios. Vamos descobrir a tecnologia que torna tudo isto possível, mesmo nos sítios mais remotos do planeta. Parem um segundo para pensar nisto. A sério. Como é que é possível um sinal atravessar um oceano inteiro de forma instantânea, sem um único cabo físico a ligar os dois continentes? É uma pergunta incrível, não é? E é precisamente essa pergunta que nos vai levar ao centro da nossa conversa de hoje. Bem, para resolver este desafio monumental, a engenharia criou duas soluções principais. E podemos pensar nelas como dois verdadeiros titãs em combate. Cada um a operar num domínio completamente diferente. Um com os pés bem assentes na Terra e o outro a orbitar lá bem alto por cima das nossas cabeças, no céu. Então, de um lado, temos os chamados feixes hertzianos, ou micro-ondas terrestres. A melhor forma de os imaginar é como feixes de luz super focados a saltar de torre em torre, sempre em linha de vista, sem obstáculos. E do outro lado do ringue, as ligações por satélite. Estas usam um repetidor lá no espaço para cobrir áreas gigantescas. Pensem num continente inteiro, de uma só vez. Ok, vamos a fundo nisto. Para percebermos bem as vantagens e desvantagens de cada um, é fundamental primeiro conseguir visualizar a viagem, a jornada, que um simples bit de informação faz em cada um destes temas. E como vamos já ver, os caminhos não podiam ser mais diferentes. No caso das micro-ondas terrestres, a viagem é quase como uma corrida de estafetas de alta tecnologia. O sinal parte de uma estação, viaja em linha reta até uma torre repetidora, essa torre apanha o sinal, dá-lhe um boost, amplifica-o e reenvia-o para a torre seguinte. E assim sucessivamente, de torre em torre, até chegar ao destino final. É um sistema super direto, rápido e muito eficiente. Agora, a jornada do satélite, essa é outra história. É verdadeiramente épica. O sinal viaja dezenas de milhares de quilómetros para cima, para o espaço. A isso chamamos o uplink. E lá em cima, o satélite age como um repetidor super inteligente. Ele capta o sinal, amplifica-o e depois reenvia-o de volta para a Terra, no chamado downlink, conseguindo atingir um alvo que pode estar literalmente do outro lado do mundo. Claro que esta viagem não é um passeio no parque, longe disso. Tanto na Terra como lá em cima no céu, os nossos sinais têm de enfrentar uma série de inimigos invisíveis. Forças que tentam enfraquecê-los, corromper a mensagem e, às vezes, até pará-los por completo. Vamos lá então conhecer os principais vilões desta história. O primeiro grande inimigo chama-se desvanecimento, ou, como se diz em inglês, fading. É muito simples, na verdade. É a perda natural de energia que o sinal sofre à medida que viaja pelo espaço. Pensem nisto. Quanto mais longe vai, mais fraco fica. É exatamente como o som da nossa voz, que se vai desvanecendo com a distância. A seguir, a interferência. Imaginem que estão a tentar ter uma conversa importante numa sala cheia de gente a gritar. É impossível, certo? A interferência é basicamente isso. São outros sinais de rádio que se metem no caminho, misturam-se com o nosso e acabam por causar erros e perda de dados. É o ruído de fundo que pode corromper completamente a mensagem original. E, finalmente, chegamos àquele que é talvez o inimigo mais dramático de todos, a própria atmosfera. É verdade, para os sinais que têm de atravessar o céu, especialmente os de satélite, o mau tempo não é só um pequeno inconveniente, pode ser literalmente uma barreira física intransponível. E a atmosfera ataca de três maneiras diferentes. Primeiro, a absorção. Pensem nisto. A chuva, os gases, podem literalmente sugar a energia do sinal como uma esponja. Depois, temos a refração. Aqui, o sinal é desviado da sua rota, um bocado como a luz se curva ao atravessar a água. O problema é que pode falhar completamente o alvo. E, por fim, a reflexão. Esta cria ecos confusos. O mesmo sinal chega várias vezes em momentos ligeiramente diferentes e baralha completamente a mensagem. Então, com tantos desafios, o que é que se faz? A engenharia teve de ser muito criativa. Não se pode simplesmente enviar um sinal e cruzar os dedos à espera que chegue. Não. É preciso construir sistemas robustos, com contramedidas mesmo inteligentes, para garantir que a mensagem chegue ao outro lado intacta. E uma das táticas mais brilhantes que os engenheiros inventaram chama-se diversidade. A ideia por trás disto é muito simples. Nunca, mas nunca, depender de um único caminho. Por exemplo, na diversidade de frequência, envia-se a mesmíssima informação por dois canais de rádio diferentes. Se um falhar, o outro muito provavelmente passa. Depois, há a diversidade espacial, que usa duas antenas separadas para criar dois caminhos físicos distintos. É o equivalente a ter uma estrada principal e uma estrada alternativa para o caso de haver um acidente. Mas não é só diversidade. Os engenheiros têm uma autêntica caixa de ferramentas para combater o desvanecimento. A solução mais óbvia? Aumentar a potência do sinal, claro. Outra é usar antenas de alto ganho, que funcionam como uma lupa, a focar toda a energia num ponto.
E talvez a mais inteligente de todas seja o controle automático de ganho, ou CAG. Isto é um sistema que funciona como um engenheiro de som. Está sempre a ajustar o volume do sinal para o manter constante e perfeito. No mundo dos satélites, a escolha da frequência é um dos maiores dilemas. É um compromisso crucial. De um lado da balança temos a banda C. É veterana, a opção super fiável. A sua frequência é mais baixa e por isso atravessa a chuva forte sem grandes problemas. O senão exige antenas enormes e muito caras. Do outro lado temos a banda Q. As suas frequências são mais altas, o que permite antenas muito mais pequenas, mais baratas, ideais para ter em casa. O problema? Uma chuvada mais forte e, puf, o sinal pode ir abaixo. No fundo, a escolha é sempre esta: fiabilidade ou custo e conveniência. E agora, um pormenor de engenharia que é simplesmente fascinante. Repararam que a frequência de uplink, a que sobe para o satélite, é sempre mais alta que a de downlink? Há uma razão muito inteligente para isto. É que o satélite não consegue, como se costuma dizer, gritar e ouvir ao mesmo tempo. Ele está a transmitir um sinal de downlink super potente. Se usasse a mesma frequência para receber, essa transmissão iria ensurdecer por completo o seu próprio receptor, que precisa de estar super sensível para captar o sinal fraquinho que vem lá de baixo da Terra. Ok. Mas com tantos sinais a zunir pelo ar ao mesmo tempo, como é que se evita o caos absoluto, o engarrafamento total? A resposta está numa coisa chamada planeamento de frequências. Pensem nisto como o código da estrada do ar. É um sistema super rigoroso que atribui a cada ligação a sua própria faixa de rodagem no espectro de rádio. Assim, garante-se que todos podem coexistir sem colisões e sem interferências. Muito bem, depois de vermos tudo isto, a grande questão impõe-se. Qual é a melhor tecnologia, afinal? E a verdade é que não há uma resposta única, não há um vencedor. A escolha entre micro-ondas terrestres e satélite não é uma questão de qual é superior, mas sim de qual é a mais adequada para uma tarefa muito específica. E isto vê-se em escolhas muito práticas do dia-a-dia. É preciso ligar as antenas de telemóvel dentro de uma cidade, onde cada milissegundo de atraso conta. Aí, os feixes de micro-ondas são a escolha óbvia. Mas e para transmitir um evento desportivo para o mundo inteiro em direto? Ou para levar a internet a uma aldeia completamente isolada nas montanhas? Nesses casos, nada, absolutamente nada, bate a cobertura gigantesca de um satélite. Portanto, o ponto mais importante a reter é mesmo este. A decisão é sempre um equilíbrio, uma balança estratégica. De um lado pesa-se o custo e a latência, ou seja, o tempo de resposta, do outro, a cobertura e a fiabilidade. Não há uma solução perfeita para tudo. Cada tecnologia tem o seu lugar de destaque neste puzzle gigante que são as comunicações globais. E para terminar, fica uma pergunta a olhar para o futuro. Nós estamos a ver agora o céu em encher-se de novas mega-constelações de satélites que prometem cobertura global e uma latência muito mais baixa. A pergunta é, será que isto significa que a era das torres de micro-ondas terrestres está a chegar ao fim? Ou será que estas duas tecnologias vão continuar lado a lado a evoluir e a coexistir, cada uma a dominar o seu próprio território? É uma boa questão para ficarmos a pensar.